E hoje no Jornal Regional a gente vai falar sobre o MEI, ou Microempreendedor Individual, um regime simplificado que permite aos pequenos empresários formalizarem suas atividades de maneira fácil e acessível. A gente recebe aqui no estúdio do Tribuna do Leste, da Rádio Manhuaçu e Nova FM, o contabilista Otávio Araújo, que vai tratar dessas questões para a gente. Otávio, bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal Regional. Bom dia, Léo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã falando sobre o microempreendedor individual, o MEI. Na nossa região aqui, na cidade de Manhuaçu e todas as cidades vizinhas, são muitos empreendedores nessa classe, então a gente pode estar contribuindo aí para o seu entendimento, quanto a esse regime tributário. Otávio, para a gente começar, quem está acompanhando a gente, o que é um MEI? O que significa e o que é um MEI? Bom, o microempreendedor individual é a formalização do empresário individual. Então, o empresário que atua de forma isolada, autônoma, sem sócios, Então, cabe ressaltar que o MEI ele não pode ter sócio, é apenas um empresário individual exercendo a sua atividade, que tem algumas atividades específicas, Não são todas as atividades econômicas que podem ser exercidas pelo MEI, e também, o MEI pode ter aí um funcionário registrado. Então, apenas um funcionário com o salário mínimo ou da categoria, caso o salário seja maior que o mínimo. Otávio, quais são os impostos que o MEI está obrigado a recolher, hein? Bom, mensalmente, o MEI é obrigado a recolher 5% de um salário mínimo a título de INSS, o que está na casa aí dos R$70 hoje, e vai depender da sua atividade, que pode ser comércio, serviço, ou então as duas. Ele vai ter um acréscimo mensal no seu pagamento, que é 1% R$1 a título de ICMS e R$5 a título de ISS. Então, a guia do MEI pode atingir aí na casa dos R$75, R$76 por mês. Esse é o imposto fixo que o MEI deve recolher para a União, estados e municípios. Além desse pagamento fixo, o MEI tem que ficar muito atento, porque ele pode estar sujeito a outros recolhimentos, a depender do tipo de operação que ele faz. Uma compra interestadual, ele pode estar sujeito à antecipação do imposto aqui no estado de Minas Gerais. Então, isso vai depender das suas operações. Na dúvida, ele pode consultar um profissional que vai orientar ele quanto a todos os recolhimentos cabíveis. E qual que é o limite, Otávio, do faturamento do MEI atualmente? Está em torno de qual valor, hein? O limite atualmente é de R$81 mil por ano, O que daria aí aproximadamente R$6.700 por mês. Então, o MEI ele pode faturar até esse valor, Caso exceda essa receita mensal ou anual, ele deve estar providenciando aí de forma espontânea o desenquadramento no MEI, a fim de evitar algum tipo de multa ou punição. E existe, Otávio, algum limite que o MEI deve observar quando vai realizar algum tipo de compra? Tem algum limite? Como é que funciona? Sim. Hoje a previsão legal é que o MEI pode comprar no máximo 80% do faturamento dele. Então, se a gente falar que o MEI vai faturar R$81 mil por ano, ele pode comprar na casa dos R$64 mil aí de compras. Caso exceda essa compra, também ele está sujeito a algum tipo de fiscalização, que pode querer entender se realmente ele excedeu aquela receita e, porventura, ele tenha que realizar o desenquadramento do MEI nesse período. E existe alguma categoria que difere o valor ou é a mesma categoria para todo mundo e o mesmo valor? Hoje nós temos a previsão legal que o transportador autônomo de carga, classificado como MEI, ele pode faturar mais que R$81 mil por ano. Então, na casa dos R$250 mil por ano, somente para o transportador autônomo de cargas, Também o recolhimento do INSS desse transportador vai ser maior. A guia dele vai ser 12% de um salário mínimo, que vai daí na casa de uns R$120 por mês, E esses limites, eles podem aumentar? Existe uma discussão a nível nacional no Congresso, que é aumentar o limite de faturamento do MEI para todas as atividades para R$130 mil anual, mas isso ainda está em discussão, é um projeto de lei, não foi nada formalizado ainda, Então não está vigente. Para o ano que vem ainda prevalece os R$81 mil anual. Otávio, caso a pessoa exceda esse limite do MEI, o que acontece? O que pode ser feito? Se o contribuinte, enquadrado como MEI, ele excedeu o limite de faturamento mensal ou anual,
ele deve providenciar de forma espontânea o desenquadramento do MEI e passar a ser tributado com base no Simples Nacional. Aí ele vai ter que fazer uma apuração mensal, informando as suas receitas, ele passa a ser obrigado a emitir nota fiscal na venda pessoa física e pessoa jurídica, enquanto quando ele é MEI, ele só emite nota fiscal, né, é obrigado a emitir nota fiscal só na venda pessoa jurídica. Então as exigências quanto a esse contribuinte são maiores. E ele deve fazer isso de forma espontânea. Caso ele não faça esse desenquadramento, ele está sujeito à fiscalização e até mesmo emissão de multas por ofício, né, como forma de punição a não ter realizado esse ato como do devido. Otávio, o MEI possui obrigações ou declarações a serem apresentadas junto aos órgãos de fiscalização? Presta conta? Sim, o MEI ele tem a obrigação, né, de mensalmente ele fazer sua declaração de receita, sua declaração de faturamento. Então, mesmo que não faça o envio, ele deve deixar arquivado essa declaração de faturamento e anualmente o MEI tem que transmitir, né, à Receita Federal a sua declaração anual do MEI, onde ele vai informar as receitas no período, também o número de funcionários, né, se ele teve funcionário ou não no período. Tá certo, a gente está recebendo aqui no Jornal Regional o contabilista Otávio Araújo explicando detalhes a respeito do MEI. Otávio, muito obrigado por ter vindo e por explicar aos ouvintes essa questão que ainda muita gente tem dúvida aqui na nossa cidade e também em toda a região. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar orientando os contribuintes e recomendo, né, que eles fiquem atentos quanto ao limite de faturamento, ao limite de compra e que procurem, em caso de exceder esses limites, procurem um profissional para auxiliar eles, porque realmente eles vão evitar multa, vão evitar punição e vão ter um custo tributário muito menor se porventura cair num processo de fiscalização. Daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui no Jornal Regional, a gente volta a seguir.